É hora de conversar com a Mônica Bergamo, que ontem, nesse horário, estava se deslocando justamente, né, para Brasília para acompanhar a posse do terceiro governo Lula. E aí, Mônica, eis que nessa sexta-feira, depois do anúncio dos últimos 16 nomes, né, que faltavam para a composição da esplanada dos ministérios, a gente tem a confirmação da morte do rei Pelé. E a Mônica Bergamo, vi no seu Instagram, Mônica, uma imagem sua ao lado somente do rei Pelé e de Roberto Carlos. Mônica, que teve contato, né, com o nosso atleta do século, com o maior jogador de futebol de todos os tempos do planeta, Mônica. Bom dia para você. Pois é, uma coisa que me impressionava, eu não sou jornalista de esportes, né, e nem tenho muita familiaridade com futebol, mas o que me impressionou sempre muito no Pelé foi a extrema humildade, a extrema simplicidade, né, cara? O que era interessante porque o Pelé sabia muito bem quem ele era, né? Ele se tratava na terceira pessoa como jogador, mas ele, se você for comparar com centenas de pessoas que são muito menos que o Pelé e se comportam como sendo muito mais do que ele era, é incrível. E isso é uma característica que me chamava muito a atenção. Sempre assim, um jeito muito humilde, embora sempre muito consciente de quem ele era. Agora, eu tenho várias histórias do Pelé, Carla, de quando ele era ministro dos esportes, porque eu era jornalista da revista Veja e eu fazia essa cobertura aqui em Brasília da política, no cotidiano, né, da política. Então, uma coisa que sempre a gente era motivo, assim, infelizmente, de riso, porque o Pelé era ministro do esporte, tinha propostas muito concretas, batalhava no Congresso pela lei que transformaria os clubes em empresas, pelo fim do passe dos jogadores, enfim, uma série de assuntos. E ele sempre batalhava muito por orçamento para a pasta. E aí, eu lembro das histórias. Uma vez ele foi falar com o Fernando Henrique, ele falou: olha, presidente, eu não consigo dinheiro para a pasta, não consigo aumentar meu orçamento. E o Fernando Henrique chamou os netos para tirarem foto com o Pelé. Depois ele pegou um jato com o Serra, que era ministro do Planejamento, que tinha dinheiro na mão, tinha o orçamento na mão. Daí estava todo empolgado, porque ele ia viajar com o Serra, e ia ser a grande oportunidade dele falar com o Serra sobre orçamento, falar mesmo, de verdade, olho no olho. O que o Serra fez a viagem toda, Carla? Ficou tietando. Ficou Não tietando, ficou tem falando de dúvida. futebol. Mas aquele gol, Pelé, depois a gente fala do orçamento, mas escuta, Pelé, e o Garrincha, e não sei o quê. E o Serra, que é palmeirense, mas era um admirador total do Pelé. E o outro, ele foi na Câmara certa vez, e nós fomos lá cobrir também para falar dos projetos da pasta, defender as ideias dele e pedir orçamento. Então, ele sentou assim na bancada para falar para os deputados. E o que aconteceu, Carla, Sheila? Não tinha ninguém ouvindo ele, estava todo mundo atrás dele fazendo foto, entendeu? Então, Coitado. o Pelé não conseguia separar o Pelé, né, do ministro. Ele era o Pelé e sempre foi o Pelé e sempre será o Pelé, as pessoas não conseguiam separar. E um outro episódio também que eu acompanhei bem de perto foi quando ele se reuniu com o Movimento Negro, e aí no meio da conversa ele falou: a gente não pode tapar o sol com a peneira, o povo todo sabe disso, infelizmente no Brasil a imagem do político está decadente, eu estou lendo aqui para lembrar, e falou que estava associada à corrupção. E aí falou uma frase aqui que ele falou: temos problemas sérios nas câmaras de vereadores, na Câmara dos Deputados. Você imagina o Pelé dependendo da Câmara dos Deputados para ter orçamento, para aprovar os seus projetos, falando que na Câmara dos Deputados tinha ladrão. Meu Deus. Claro que criou uma enorme confusão. O presidente da Câmara dos Deputados, Luiz Eduardo Magalhães, que também era fã do Pelé, mas foi pressionado pelos parlamentares, foi cobrar explicações. Bom, aí aquela confusão, a crise da semana era o Pelé chamando políticos de ladrão, falando que na Câmara dos Deputados tinha ladrão. Aí tinha que seguir o Pelé. E lá fui eu seguir o Pelé. Tinha um jogo de futebol em Taguatinga. Vamos atrás do Pelé, todos os imprensa atrás do Pelé. Aí o Pelé quis se corrigir e piorou, porque ele falou: não, mas no governo também tem ladrão. Só que ele era do governo, né? Ai, Daí meu ele Deus. quis dizer assim: todo lugar tem ladrão. Eu não estou falando que só tem ladrão, mas em qualquer lugar tem ladrão. Tem pessoas desonestas, pode ter no futebol, pode ter no governo, mas qual que foi a manchete? Pelé diz que também no governo tem ladrão. Bom, e o Fernando Henrique tentando ajudá-lo, né? Pelé, pelo amor de Deus.
E aí ele entra nesse estádio, foi uma cena que eu nunca me esqueci dela, ele entra no estádio, a imprensa toda atrás e, claro, milhares de pessoas querendo chegar perto do Pelé e a polícia tinha que fazer a segurança do Pelé. O que aconteceu, Carla, Sheila? O que vocês acham que aconteceu? Ah, Ele ficou espremido e os policiais querendo fazer foto com É ele claro. também. Então era empurrava o Pelé para lá, empurrava o Pelé para cá. Eu falei, gente, o homem vai morrer. Os policiais que tinham que fazer a segurança do Pelé não conseguiam fazer a segurança do Pelé. Bom, e Pelé não conseguia se desculpar com a câmera, não conseguia se corrigir, porque cada palavra que ele falava, o pessoal só pegava a frase pior, né? Ele falando, não foi bem isso que eu quis dizer, não sei o quê, não, também tem ladrão em todo lugar, tem ladrão, pode ter no esporte, pode ter no governo, ladrão, Pelé diz que no governo também tem ladrão. Aí o Fernando Henrique falou, não, olha, tá tudo bem, a gente aceita as explicações, tudo superado, vamos tocar um pau. Porque esse, então, foi o Pelé ministro, né? Foram 3 anos, né, Mônica? Foram 3 anos. Teve outra saia justíssima, porque eu não me sei, eu tô puxando pela memória, mas acho que foi uma viagem para a Inglaterra que o Fernando Henrique fez, e o Fernando Henrique chegou lá com vários ministros, toda a pompa, não sei o quê, e a imprensa, e levou o Pelé. E a imprensa da Inglaterra não se referia ao Fernando Henrique, só falava que o Pelé estava na Inglaterra. Eu lembro, o cara é maior, né? Mônica, que acho que foi uma viagem para a China, né, que o Fernando Henrique levou o Pelé também para se encontrar ali com líderes de Estado, para, né, tentar abordar questões bilaterais e não sei o que, e a mesma coisa, todo mundo só tirando foto com o Pelé, só se referindo ao Pelé, e o Fernando Henrique falou assim, não vou levar mais, você não vai mais, Pelé, não te levo mais. E você abriu falando sobre a humildade dele, né, falando sobre essa característica que é citada por todo mundo, e era uma pessoa, né, Mônica, que tinha essa capacidade, se doava para fazer essas fotos e também para distribuir autógrafos, né? Na época não era tanta selfie, as pessoas tiravam foto com câmera analógica, ainda tinha que revelar o filme e tudo mais, então o autógrafo, e tem até hoje, obviamente, esse valor enorme, mas o Pelé, ele não distribuía autógrafo de qualquer jeito, né? Quando ele atendia as pessoas, ele fazia questão de perguntar, me diz, qual é o seu nome? A pessoa falava, meu nome é Mônica. Para Mônica, um abraço. Com um abraço, normalmente ele colocava Pelé. Né? Então ele tinha essa atenção para com as pessoas, para com os fãs dele, e fazia questão de tirar foto, de atender a todos. E aí também ouvi, né, a Mônica, alguns relatos de que assim, ele talvez dispensasse uma atenção ainda maior para as pessoas comuns, vamos colocar assim, para os trabalhadores que estavam nesses eventos e tal, que pediam para tirar foto e pediam autógrafo para ele, do que para as pessoas, para as autoridades. Ele deixava autoridades esperando e fazia questão de atender, né, os fãs e sair tirando foto e também assinando ali camisa e pasta e papel e tudo mais que ele pudesse distribuir os autógrafos dele. Um exemplo de fato de humildade, como disse a Mônica. Tinha consciência do tamanho dele e agia, né, dessa forma. E tanta gente que tem, né, se coloca de uma outra forma completamente diferente hoje em dia, né, Mônica? Sim, snob, vamos dizer, para usar uma palavra antiga. Isso, Ele não. Ele realmente, isso impressionava muito e como era um ídolo total, né? Essas histórias todas que eu contei aqui, que eu pude presenciar, né? Depois encontrei o Pelé em alguns jantares, me lembro quando estava para escolher o estádio, se seria o São Paulo, que faria a abertura da Copa, enfim, teve um jantar na casa do Zé Vitor Oliva, eu encontrei no show do Roberto Carlos, que aí tem essa foto aí histórica para mim, né? Eu me lembro também, sabe, que nesse show, quando eu fui nesse show do Roberto Carlos, aí depois algumas conversas de empresários do showbiz e tal, falando enfim, como o Roberto Carlos, né, administrou a carreira dele de uma forma hiper, assim, profissional e fez dinheiro com o nome dele, com o talento dele, com a música dele, e como com o Pelé era muito mais conturbado, né? Que pessoas que tinham ido analisar para empresariar o Pelé, quer dizer, como foi mais confusa a vida do Pelé. A gente fica imaginando, eu me lembro até de publicitários fazendo esse relato, né? De que às vezes precisavam, o Pelé fazia propaganda para alguns produtos e precisavam antecipar recursos, de tanto que era enrolada, vamos dizer assim, a vida financeira dele. Ou seja, eu fico imaginando como seria o Pelé se ele hoje fosse um jogador
que tivesse uma empresa, né? Porque hoje os jogadores são verdadeiras empresas. E o Pelé era de um tempo que era ele, né? Do eu sozinho. Então, mais confuso. O Pelé poderia ser trilhardário, pensa. Olha, nós estamos vendo aí a repercussão, né, da morte e a celebração da vida e das jogadas dele sensacionais. E o Pelé, no entanto, não teve esse histórico, né, de ser, ao mesmo tempo, um grande jogador, uma grande pessoa, acompanhada de uma grande empresa, de investimentos em diversas áreas, como são hoje os craques brasileiros e estrangeiros. A gente pega o Ronaldo, por exemplo, né? Tem vários investimentos em vários lugares. E o Pelé não. Ele teve uma vida, claro, boa, né? Mas uma vida, a gente pode considerar simples para o enorme personagem que ele era. Tanto que, assim, esse contrato com o Cosmos, né, depois da aposentadoria dele para jogar nos Estados Unidos, foi no momento em que ele se descobriu não tão bem assim com relação às finanças, né, Mônica? Então ele teve que se dobrar a isso, continuar jogando, seguir para um país que não tinha tradição nenhuma no futebol, até para ele tentar dar uma impulsionada no esporte, né, nos Estados Unidos, porque a coisa não ia tão bem assim. Você vê a diferença também, né? A gente teve evolução nesse sentido também, né? Quem consegue se estabelecer no esporte hoje em dia tem uma outra relação com o dinheiro. Tantos e tantos craques e gênios do passado a gente viu, né? Terminar. Não é o caso, obviamente, né? Do rei, mas ele poderia, como diz a Mônica, ter deixado uma condição completamente diferente para a família. Ô, Mônica, estamos esperando todas essas histórias em livro, hein? Imagina quanta história a Mônica não tem para contar. Tem. Dá um livro para cada uma dessas séries de entrevistas que você fez com esses gigantes. Daria, mas nunca. Como eu ainda estou nessa rotina do dia a dia, talvez quando eu me aposentar, se algum dia eu me aposentar, eu possa parar e escrever, porque na rotina que a gente tem, Sheila, não tem tempo, né, de respirar. Estou aqui já preocupada com a posse. Estava me lembrando aqui, estava vendo a Janja para lá e para cá, né, primeira dama, e me lembrando de todas as primeiras damas com quem eu convivi. Outro livro já dá esse. Aí, ó. já outras primeiras damas do Brasil. Uma coletânea. Mônica, a gente se delicia ouvindo essas suas histórias, viu? Das grandes entrevistas e desse seu contato nos bastidores também para fazer essas entrevistas com grandes personagens da nossa história. Por isso que a Mônica também é outra gigante da nossa profissão. Viu? Bela, impressionante. Bela, não recatada e do ar. Aqui na Band News FM. É ela, nossa gigante Mônica Bergamo. Já que a gente tá nessa pegada, e não vai ter, já aviso, não tem Correio Deselegante hoje, tá? Porque hoje tem alguns co-haters, digamos assim, né? O Pedro mandou uma mensagem. Para resumir, assim, o que foi esse ano, ele diz: o último correio tem que ser elegante. Que 2023 tenha a alegria da Carla, a irreverência das camisas do Megali, que seja livre, leve e solto como o cabelo da Mônica e com a conta bancária da Sheila. Amei. O Pedro todo dia tá aqui no Correio Deselegante. Escova, pô. Tá bonito. Caprichou. Mônica, um beijo grande pra você. Obrigada pelas histórias, viu? E a gente se fala aí, porque domingão estamos todos aqui a postos, trabalhando. Até, gente. Até. Boa passagem de ano pra você, Mônica. Pra vocês também. Excelente 2023, gente. Isso, Obrigada, até o ano nós. que vem.